Quem empreende no Brasil sabe como é desafiador. Então imagine empreender e ainda assumir os negócios da família. Como se comunicar num negócio familiar e ainda comunicar com o público de uma forma eficiente. Esse é o tema do programa de hoje. Fica comigo para essa conversa super interessante. Vamos tomar um café? Hoje eu recebo com muito prazer a minha amiga, diretora comercial e de marketing do Grupo Tauá de Hotéis, Lisete Ribeiro. Obrigada por ter vindo. E vamos falar sobre a comunicação e empreendedorismo, mas com foco feminino. Só que antes da nossa conversa, você já sabe, tem um delicioso café preparado pelo barista César Ricardo do Moca Café. César, mais uma vez, obrigada. O V60 agora... Não, agora eu vou fazer a prensa. Prensa? Isso. Ah, a prensa francesa, que delícia. E qual é o café? Agora eu vou trabalhar com o café das mulheres, né? Falando dessa questão de empreendedorismo. É um café produzido por mulheres, né? Do sul de Minas. Está crescendo bastante. Sim, demais. Então esse é um café bem assim, achocolatado, com gosto de caramelo. Então, para essa tardezinha vai cair muito bem. Que delícia. Por favor, que eu já vou servir a nossa convidada. Eu acho tão interessante a prensa francesa. É um método que, além de tudo, é bonito, né? Sim, um método mais encorpado, então você vai conseguir, né, sentir essas notas do café, né? Obrigada, César. Querida. Que delícia! E quentinho. Olha, sente o aroma. É muito bom. Eu amo, né? Um cafezinho com queijinho, então. Ali, te esperando. Querida, muito obrigada. E quando eu pensei na pauta, porque dia 19 de novembro é o dia que a ONU traz como Dia do Empreendedorismo Feminino a primeira pessoa, Lisete. Porque se tem uma pessoa que eu conheço, que trabalha, que está sempre preocupada com a família e ainda o negócio familiar... Me conta um pouquinho. Primeiro, por favor, conta da rede Tauá de Hotéis, do Grupo Tauá, como que está agora. Eu sei que tem muitas novidades. Depois me conta como está o seu trabalho ali dentro, por favor. Bom, obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você, minha amiga, e um prazer muito grande. Eu te agradeço, querida. Bom, o Grupo Tauá, esse ano, foi um ano de muita transformação. Mariela, foi um ano de muita mudança pra gente. Inauguramos um parque aquático indoor em Atibaia. Gente, eu tenho que ir lá. Tem. Está incrível. Ai. E Araxá continua aquela beleza. Aquele hotel é incrível, né? E Caeté também com muitas novidades, fazendo muito retrofit, muita reforma, deixando o hotel sempre novo, né? E muita obra para abrir no Centro-Oeste agora em abril do ano que vem. Eu lembro que nós teve uma reunião uma vez lá em Caeté que vocês mostraram essa. A previsão é para quando? A gente vai abrir dia 2 de abril de 2020. Que bacana. 2 de abril de 2020. E ele é um hotel mais... É um resort também. É resort também. Resort também. É um resort com 408 apartamentos. Que delícia. Então a gente vai inaugurar dia 2 de abril. Em Alexânia. Na verdade, ele está em Goiás, mas ele está do lado de Brasília. Então são 50 minutos do aeroporto de Brasília, está entre Brasília e Goiânia. Que delícia. Vamos levar um pouquinho da mineiridade para lá. E nós vamos lá. E o que eu gosto, toda vez que eu vou, e estive recentemente no Tauá, falei isso, quero dar os parabéns, porque sua equipe foi fantástica. E a comunicação da sua equipe. E a gente percebe que esses detalhes da comunicação muito tem a ver com o feminino. Porque a mulher é que presta atenção em alguns detalhes. Os homens têm aprendido cada vez mais a fazer isso, não é porque o homem não saiba. Mas você trabalha com seu pai e um irmão. Isso. Desde o início desse ano, a gente teve uma mudança na gestão, a gente instaurou o Conselho de Administração e meu pai foi para o Conselho de Administração e o meu irmão Daniel assumiu a presidência. Então esse ano foi um ano de muita mudança para a gente. Né? Mas seu João também há quantos anos, né? Exatamente, está na hora, né, de descansar, mas não descansa. Eu tenho certeza. Ele não descansa. Então, ele está no conselho esperativo, continua muito nos hotéis, treinando as pessoas, que é o que ele ama fazer. Está sempre na recepção, sempre conversando. Quantas vezes eu cheguei no hotel de Caeté, ele senta com a gente, conversa, bate papo. O prazer dele é cuidar das pessoas, né, transformar pessoas. Que bacana. E essa cultura que ele trouxe para dentro de casa e muito forte nos hotéis. Né, que na verdade, transformar vidas. Não só das pessoas que vêm pro hotel, mas como as pessoas que trabalham ali, né? Isso é uma marca que eu vejo. Por exemplo, toda vez que
eu tô em Caeté e chega sábado na hora do almoço, não tem como, eu choro. Não, quantas vezes eu já participei, eu tô lá e começo a chorar. E todo mundo com guardanapo. Quem não foi, por favor, vá que vocês vão entender do que eu tô falando. Mas isso vem do seu pai ou isso vem de uma linguagem sua, assim, como uma mulher que colocou esse diferencial? Como que é isso ali? Olha, na verdade, eu nasci dentro de uma família muito comunicativa, né? Meu pai é um comunicador nato. Sim. Minha mãe também. Então, a gente vai vivendo aquilo dentro de casa desde o dia que nasce, e aquilo vai entrando dentro da gente, né? Acaba sendo supernatural. Então, papai tem muitas ideias de comunicação, de como fazer esse case do sábado, inclusive. Eu me lembro quando foi a primeira vez, isso deve ter uns 18 anos já, você acredita? Sério? Que Tem 18 isso? anos que a gente aplica a mesma rotina todos os sábados, na rede toda. E é uma delícia. Para quem está lá, por mais que já tenha participado, é gostoso estar naquele momento. E o gostoso daquela comunicação é que a gente, por fazer as pessoas se emocionarem, felizes, a gente fica muito mais feliz do que elas, eu tenho certeza disso. Né? Então, a gente, a equipe dos colaboradores emocionadores, eu acho que a gente se emociona mais do que as próprias pessoas. Por né? falar nisso, eu vi nos crachás emocionadores. Ideia de quem? João Luiz. João Luiz é meu irmão mais velho. É só você de mulher? Sou eu de mulher, é mais nova. Você não imagina a luta que foi para entrar nessa empresa. Olha, eu tive que fazer muito processo de seleção lá dentro em família. Imagino. Mas o João Luiz é uma pessoa extremamente criativa. Hoje ele tem uma empresa dele que trabalha com aplicativo, não está na gestão, mas sempre muito criativo. E a nossa missão sempre foi emocionar as pessoas. A gente sempre buscou formas de emocionar, de desconectar as pessoas quando elas entrassem dentro do hotel. E aí as pessoas comentavam quando vinham ao hotel, olha, que é diferente, vocês riem, vocês cumprimentam, vocês tratam a gente como se a gente estivesse em casa. E aí surgiu o termo emocionadores. Que bacana. Pô, gente, nós não somos colaboradores, nós somos emocionadores. Então vamos instituir os emocionadores. E aí entrou no crachá e essa marca ficou. Já acredito que já tem uns 6 anos. E até o gestor do grupo tem um outro nome também que eu não me lembro agora. Tinha um emocionador e tinha um outro nome no crachá. Depois eu vou lembrar e te falo. Tá. Não vou... Por exemplo, não vou falar nomes aqui porque eu vou cometer erros. Mas você é interessante porque esses detalhes na linguagem, eles são detalhes femininos. Sim. A sua mãe, ela é a pessoa que também está ali... Mãe foi muito presente, muito presente. Na verdade, eles construíram um negócio juntos, né? Os dois. Era um sítio... Em Caeté, que eles transformaram em hotel há 33 anos atrás, em 86, você acredita? Em 86. Então, eles sempre trabalharam muito juntos e os dois eram professores. Eu não sabia. Os dois eram professores. Eles se conheceram na escola que meu pai tinha na época, o Curso Visão. Gente, você acredita? É mesmo, Curso Visão. Curso Visão, que depois virou Supletivo Visão. Exatamente. Que era Curso Ribeiro Minto e virou Supletivo Visão. E minha mãe foi dar aula de geografia lá. E seu pai é professor de quê? Papai era professor de educação moral e cívica. Existia isso na época, né? E já não é mais da minha época, viu, gente? Educação nem sua, né? É da sua? É da minha OSPB e Educação Moral e Educação Exatamente. E papai abriu o supletivo, quando ele aprendeu a ler e escrever, ele já era um adolescente, né? Então ele ficou encantado com aquilo e falou, vou ensinar as pessoas. E aí abriu o curso Ribeiro, quebrou. E quando ele quebrou, a pessoa que comprou contratou minha mãe. E essa pessoa que abriu o negócio de novo, depois que ele havia quebrado e contratou a minha mãe, quebrou e ele comprou de volta. Então, quando ele comprou de volta, minha mãe estava lá, porque ele não empregava mulheres. Olha que verdade aqui, gente, verdade é que ele não empregava mulheres. E pra você ver, hoje casou com ela em 4 meses. Namorou, noivou e casou em 4 meses. E naquela época? Naquela época. E ela não estava grávida. Só pra gente deixar claro aqui, viu? Não estava grávida. Casaram em 4 meses e viveram uma vida, assim, muito dura no início, porque você não conhece a pessoa, né? Na verdade, os dois, acho que já estavam meio desesperados para casar, né? E estão hoje até 47 anos juntos. Que bacana. Então, os dois eram professores, são comunicadores natos. Então, a gente foi pegando isso muito em casa, né? E a vida me deu muita sorte. Eu não tive opção de onde trabalhar. Foi lá. Foi lá. É aquela coisa que quando você vê, você já está ali dentro. Né? E eu sou muito feliz no que eu faço.
E cada um dos meus irmãos gosta muito do que faz. Então, deu muita sorte. Eu gosto muito de falar, eu gosto muito de comunicar. Então, eu fui caindo no setor comercial e de marketing ali por natureza. Não tem como. Né? Meu irmão muito analítico, foi para a área financeira, o outro muito criativo, né? Foi criando as coisas do hotel, as áreas, os espaços, né, lúdicos, e aí a coisa foi acontecendo. Então a gente vai passando assim um pouquinho de cada um para construir o negócio. E o que é interessante é o que sua mãe fez junto com seu pai, como eles cresceram e hoje quantas mulheres tem nas chefias, sim, muitas. Em várias equipes eu vi que são coordenadas por mulheres. Muitas. Olha, gerente geral hoje, a gente tem uma nossa gerente geral, a diretora de RH, uma mulher que está com a gente há mais de 20 anos, a gerente nacional de vendas é mulher. Então, assim, eu vou te falar que está quase 50% na gestão feminina como masculina. Porque é uma das coisas que você quer, 50-50, né? Quando a ONU faz o Dia do Empreendedorismo Feminino, é muito para alertar para isso, que seja 50-50. Porque habilidade é inegável. Não estamos mais no momento de, eu considero, não é mais levantar a bandeira, e sim, assim, gente, vamos fazer. Exatamente. E tanto que se complementam, né? Claro, não tem que tirar ninguém. Exatamente. Não tem que tirar ninguém. Você sabe que quando eu comecei lá atrás, em 1996, eu ativamente na empresa e já na área comercial, a gente não contratava homens. Olha o contrário. Na minha equipe eu já não contratava. Porque a velocidade que as mulheres tinham, e eu muito nova, e a gente quanto mais nova, mais ansiosa, né? E toda vez que entrava um homem, não dava certo. O delay era diferente. Mas agregava muito, mas a gente não tinha maturidade. Eu não tinha maturidade naquela época para ter aquela paciência e para entender aquilo. Hoje, ao contrário, já tem vários gerentes homens na equipe comercial, no marketing, né? Então, isso mudou muito. Mas eu não sei se a gente carregava aquela coisa no passado, foi tão difícil a gente conquistar para chegar até aqui. Então, agora, vamos trazer as nossas, que a gente se entende, né? E faz a coisa acontecer. E hoje a gente está vivendo um momento muito gostoso, que é... Exatamente. Está complementando, né? Super complementando. É um do lado do outro e a gente vai voltar a falar nisso, porque agora a gente vai para um breve intervalo e a gente volta. Espera aí. Estamos de volta, batendo um papo e tomando um café com Lisete Ribeiro, diretora comercial e de marketing do Grupo Tauá de Hotéis. Só que tem mais um café. Dessa vez, V60 que você fez pra gente é o mesmo grão, né? Isso, pra gente conseguir entender que com o mesmo grão, em métodos diferentes, a gente consegue tirar sabores diferentes de um café, né? Sensacional. Sabe que outro dia, enquanto ele... Pode ir servindo, por favor, César. Outro dia eu fui a uma cafeteria com o Emílio e experimentei 2 métodos. Eu tive alteração na minha glicose com o café, o doce dele. É incrível. Mas o mesmo café com 2 métodos? O mesmo café com 2 métodos. Aprenda uma coisa nova todos os dias, Primeira atitude vencedora. E o queijo deles não é de Araxá, mas está uma delícia, fala a verdade. Bem diferente. O mesmo grão. Olha que bacana. Só o método que muda. Lisete, então, seu pai, num primeiro momento, só homens, depois vocês vão só mulheres, e hoje, meio a meio. Exatamente. O que você tem visto, qual o diferencial disso hoje lá no Grupo Tauá? Como que é essa complementariedade? A mulher, aonde que você vê como ponto forte e o homem? Olha, como você disse, Mariela, eu acho que o fato de ter a equipe assim, 50% o tempo inteiro ela está se complementando. Então, a sensibilidade da mulher ajuda muito. Até a força da mulher. Muitas vezes a mulher chega a ser mais forte emocionalmente do que o próprio homem, né? É, verdade. E o nosso negócio, ele exige muito jogo de cintura o tempo inteiro, né? Você está conversando com o cliente o tempo todo, lidando com vários tipos de pessoas o tempo todo. Do mundo inteiro. Do mundo inteiro, exatamente. Então...
Homem, eu acho ele mais analítico, né? A maioria Objetivo. deles, exatamente. Né? E às vezes para falar, para conversar, né? Para envolver o cliente, muitas vezes a mulher é muito mais persuasiva, né? Muito mais persuasiva. Acho que por isso que na equipe lá do comercial a gente focava tanto em mulheres. E hoje, inclusive, a nossa head de marketing também é uma mulher. A sensibilidade eu acho mais aflorada nos detalhes. Nos detalhes. Eu brinco muito com meu irmão, a gente trabalha muito junto e às vezes em algumas coisas a gente fala, vai você ou vai você, porque se é uma coisa mais objetiva, analítica, não, você está mais na sua área. Não, tem que ver aquele detalhe do lugar, do detalhe do apartamento que a gente quer fazer uma alteração. Não, vamos lá, vamos ver. Mudar um tecido, mudar uma coisa, então... E essa sensibilidade a gente tem mais E o que aflorada. eu acho gostoso é entender isso. Entender Sim. e respeitar. Sim. Porque não adianta querer, eu vou fazer tudo, não. Há coisas que eu vou aprender com... Vamos falar o masculino e o feminino. Sim. Com o masculino e há coisas que o feminino vai ensinar para o masculino. E isso é o mais bacana. Isso que é Você está bacana. aberto a aprender o tempo inteiro. Porque quando a gente fala de um cliente, quando a gente fala de um hóspede, você pensa que chega gente do mundo inteiro, culturas totalmente diferentes. Se for no Brasil, as regiões já têm um linguajar. Eu não sei se você sabe, mas no Congresso da Federa Minas nós tínhamos só no das mulheres 8 estados. Que isso? Eram 8 estados diferentes só no das mulheres. Nos dos homens, além de mais de 600 pessoas no geral, né? 4 ou 5 estados. Nos homens não, no geral, porque havia mulheres também, mas é porque era de presidentes executivos. E 54 crianças. E aí os emocionadores mesmo, né? Sim, sim. Encantadores, Emocionadores. fizeram a diferença. Até a minha filha, que tem 13 anos, curtiu pra caramba. Então, se você sabe a linguagem de cada um, se você sabe como chegar em cada um deles... Por exemplo, nós conhecemos ali o Bolacha. Sim, tio Bolacha. Tio Bolacha. A linguagem que ele usa é totalmente diferente da Jordana, que também Sim. é uma pessoa extremamente receptiva, que é diferente do Oxin, que também foi uma pessoa super atenciosa conosco. Para cada momento, cada um agiu. Para cada momento, cada um trouxe a sua linguagem. Sim. E o feminino traz uma escuta que eu acho que é diferente. A gente saber se portar e se comunicar em cada situação de uma forma diferente, né? E tem em cada momento diferente dentro de um hotel, então você tem milhões de momentos. O momento de um evento empresarial, um momento de lazer, né? Um momento de uma refeição, um momento de estar com uma criança. Então, a cada momento. Mas eu acho mais rico de tudo é você aprender com o melhor de cada um. Com certeza. Né? Então, você tem ali um tio Bolacha que faz muito bem o que ele faz, né? E aprender com ele aquele pouquinho para aquele momento que você está, no momento de lazer com o hóspede, com uma Jordana, na seriedade dela. Então, e ser muito amigável independente da forma como você está tratando, né? Agora me conta uma coisa. Essa sabedoria que você adquiriu no hotel, esse saber lidar com as pessoas, como foi a sua trajetória lá dentro? Você falou que teve que passar por vários processos. Nossa, mas eu apanhei demais, ó. Do seu pai, de sua mãe, do seu irmão? De cliente, de pai, de mãe. Eu brinco que tem uma empresa que foi fazer um treinamento no hotel e a gente às vezes assiste e falou, tem 8 leis vencedoras que o vendedor tem que ter. E uma me marcou muito, que era aprenda uma coisa nova todos os dias. Eu gosto dessa. E então, assim, tudo que a gente vai ouvindo, eu sou igual uma esponja para ver. Se eu vi alguma coisa que alguém se comunicou, fez de uma forma interessante, né, vamos aplicar. E fui aprendendo muito. Quando eu trabalhava no Supletivo Visão, né, há muitos anos atrás, lá também? eu trabalhei desde os 9 anos. Né, Você ganhou de mim, eu comecei com 10. Meu pai era dono de um cartório. Então vou aposentar antes. Eu comecei com 10. Mas vou reclamar que eu não tenho minha carteira assinada ainda. Mas meu pai sempre teve o valor do trabalho muito forte. Então, no Supletivo Visão, eu trabalhava na secretaria fazendo matrícula. E aí, um dia, primeiro dia de aula, a secretaria lotada de gente para entrar e muita gente não tinha pago a primeira mensalidade. E eu falei, não, vou resolver esse problema. Subi no balcão, eu tinha uns 12 e estava na secretaria, subiu no balcão e falei, gente, é o seguinte, quem não pagou a mensalidade ainda pode ir para a aula, depois a gente acerta. Fui demitida no dia seguinte. Então, e a gente vai aprendendo. Seu pai? Claro. Rapidamente. Ele não estava, não, mas olheiro o tempo todo lado, né?
Foi o pior dia de receita da escola. Porque o dia que mais recebe é o primeiro dia de aula, né? Eu liberei todos. Falei, gente, eu vou resolver que tá uma bagunça. Você queria resolver a situação. O pessoal não pode perder a aula, já estava no horário. Então, e depois você foi admitida no Tauá. Eu fui admitida na escola 2 semanas depois, novamente. Com supervisão. Não, agora, depois de muito, né? De muito ouvir, de muito entender a realidade do mundo empresarial, né? Com 9 anos de idade. Né? Nessa época eu já tinha 12. Mas, e aí a gente vai aprendendo, né? A pesar cada coisa, né? A responsabilidade da função, sim, o objetivo da empresa e a forma de comunicar. Então, é uma lição atrás da outra. Já ouvi muito de cliente, né? A questão do cliente sempre tem razão. Isso meu pai... Era lei, então a gente sempre aprendeu muito com isso. Mesmo quando ele não tem razão, ele tem razão. Né? Então, e uma coisa que a gente usa muito no hotel de comunicação é: vamos sempre sorrir e tratar bem. Porque se o problema ficar grande, ou se tiver um problema grande, a gente com um sorriso, com certeza, nós vamos minimizar o problema, independente do que for. E sabe uma coisa que também eu vejo como um viés feminino? Quando você chega e vai fazer o check-in, aquela pessoa ali já é a cara do hotel. Sim. E a maneira como ela te recepciona já vai fazer a diferença, nos dias que você vai ficar ali. Sim. Até ali estava gostoso. Então a pessoa que foi uma mulher, a forma como, eu não vou lembrar, Maria Clara, Maria Laura, não sei. A maneira como ela nos recebeu, a atenção que ela prestou em nós, como ela nos tratou, isso vai fazer a diferença. Chegou num ponto que ela foi atrás de mim para olhar não sei o quê. Esses cuidados femininos, as outras pessoas vão aprendendo, porque isso vai servindo como modelo de excelência. Sim. Não Cultural. Quer dizer assim, a mulher faz, então o homem não vai fazer. Não. Essa cultura está mudando. Exatamente. E no nosso processo é tão engraçado que a coisa se encultura tanto, não sei se existe essa palavra, mas se ela está te atendendo tão bem assim, se o do lado tá, se alguém não faz, automaticamente ele é expelido pelo processo. Vai para osmose. Exatamente. Então, ele não começa a não se pertencer àquele local. Né? Então, essa coisa da cultura, do bom atendimento, da boa comunicação, ela vai passando pelo exemplo. Uma das palestras que nós tivemos lá foi do Tenente Pedro Aihara, do Corpo de Bombeiros. Fantástico. Um rapaz novo, com uma expertise, além do media training, né? E ele dizia que se a pessoa que coloca o cone no acidente achar que aquilo que ele faz não é importante, ele pode causar um acidente com todo mundo que está trabalhando. Então, quando a gente percebe que essa cultura de que todos são importantes, de que todos fazem sentido ali dentro, independente se é homem ou se é mulher, exatamente, isso vai fazer a diferença no conjunto. A sensação do pertencimento, né? E isso muda uma cultura organizacional. Sim, sim. E vocês mostram muito isso. O quanto vocês se preocupam com essa cultura, o quanto essa cultura vai interferir no bem-estar do seu cliente. Mas me conta um pouquinho mais da sua trajetória, que a gente acabou fugindo aqui. Depois você foi para Tauá, como que foi a sua trajetória? Na verdade, eu fiquei bastante tempo no Supletivo Visão, né? Era muito gostoso, porque ali você tratava com a gente o tempo inteiro. O tempo todo. O tempo todo. Muito no telefone, muito pessoalmente, né? E a gente tinha aquele discurso decorado, 2º grau em 1 ano, 1º grau... Não existe mais 2º grau e 1º grau, né, gente? Mudou. Ensino médio e ensino fundamental. E a gente tinha aquele discurso pronto e uma disputa para quem fazia mais matrícula. Era uma loucura. E depois de muito tempo lá no Supletivo Visão, aí a gente foi para o Tauá. Né? Eu fui para atender telefone, minha mãe já estava na parte administrativa e eu fui para atender telefone, né, junto com ela. E logo que eu entrei, entrou uma pessoa junto comigo, que é a Viviane Dias, que está comigo até hoje, que é gerente nacional de vendas. Eu acho que eu a conheço. E a gente está junto aí, trabalhando juntas há mais de 20 anos. Né? E junto com ela depois veio a Elisângela, que você conhece também, que hoje é gerente de inteligência. Então, há 20 anos, somos 3 mulheres carregando ali a parte comercial juntas. E foi muito bacana isso, que a gente foi construindo e aprendendo juntas. Todas nós éramos muito novas. E a gente foi aprendendo, vivendo ali. E continuamos juntas, né? Foi uma parceria que deu certo. Que bacana isso. Então, acho que essa coisa de você ter uma equipe boa, uma equipe engajada, as pessoas que estão muito envolvidas e se sentindo parte do processo, isso faz toda a diferença. E quando a gente percebe que esse engajamento, ele não fecha,
Não é o engajamento que fala assim, ninguém entra aqui mais. Não é, aqui está funcionando bem. Quer vir com a gente, né? Exatamente. Quer somar? Quer somar, venha. Exatamente. E isso é muito bacana. E isso é muito gostoso de ver. Olha, eu não sei se você tem noção, mas já passaram uns 30 minutos. Não é possível, gente. Tá tão gostoso. Mas ainda tem o café, ainda tem o queijinho. Quero te agradecer demais por você ter vindo, tá? E prazer é aqui meu. está sempre à disposição. Então eu vou voltar, porque o queijo e o café estão maravilhosos. Por favor, um dia que E você quiser. sua companhia é muito boa. A gente custa encontrar, então... A gente tem que marcar mais café fora daqui também. Quando você não estiver viajando, né? Olha... Eu não falei com a Ana Paula, por falar nisso, eu ainda tenho que mandar para a Ana Paula. Estive hoje com a Lisete. Então vamos mandar um beijo para a Ana Paula, que a gente tem que encontrar com ela também. Logo, por favor. Quando a ONU fala sobre o Dia do Empreendedorismo Feminino, o que eu acredito é que ela está pensando que tem que chegar nesse ponto, 50-50. Porque as habilidades todos nós temos e essa bandeira eu acho que não precisa ser levantada. Eu acho que a bandeira que devemos ter é, vamos colocar em prática tudo isso, porque todos vão sair ganhando. E que é na comunicação, cada um aprenda com um ponto forte que o outro tem, seja a objetividade ou seja a escuta, por exemplo, né? Mas que a gente entenda qual é o papel de cada um e o que cada um tem de ponto forte. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia. Te espero para um próximo café na semana que vem.